Reformulação total no elenco do Vasco. O Vasco espera liberar pelo menos 5 jogadores. Nesse vídeo vamos ver quem são esses jogadores e a situação de cada um deles. Outra situação é a história do Balbuena. O Vasco se reaproxima do Balbuena. Vamos falar de tudo isso, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Então vamos direto pro vídeo aí. Olá Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz, está entrando lá no nosso programa Café do Gigante, seu programa de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã, já começando o dia com notícias do Vasco da Gama. Olha, vamos começar falando sobre o Balbuena, a história do Balbuena. O Vasco no início do ano fez uma proposta pelo Balbuena, fez uma sondagem na verdade, mas percebeu lá que o Dínamo, que é o clube dele atual, queria uma compensação financeira para liberar o jogador. O jogador fica livre agora, ele está sem clube. O Dínamo não renovou com ele e ele ficou livre no mercado. Ele pode assinar com qualquer time agora no meio do ano. E os próprios empresários do Balbuena procuraram o Vasco novamente. E aí, ainda tem interesse e tal? Agora ele está livre, é só pelo salário. E aí o Vasco agora está acertando a história do salário do Balbuena. O problema é que o salário dele é alto pra caramba. Ele ganha perto de 2 milhões de reais. O Vasco não tem nenhum jogador que ganhe 2 milhões de reais. Quem ganha mais é o Coutinho, e na renovação se especula que ele está indo para 1 milhão e 700 mil de salário. O Balbuena não vai levar 2 milhões no Vasco. Dificilmente, se for isso, o Vasco vai fechar com o Balbuena. Se ele topar vir para um salário menor e recomeçar a jogar aqui no Brasil, eu acho que é para o que a gente tem. Eu não gosto muito do Balbuena, mas para a zaga que a gente tem, o Balbuena é o novo Pelé, cara. Então acho que tem que trazer o Balbuena, vai dar uma moral ali, é o nome, né? É um nome grande, é um cara com experiência, um zagueiro que sabe zagueirar, é um cara bem posicionamento, um cara bom pelo alto, bom no chão. Eu não acho ele esse jogador todo, mas pelo que a gente tem, João Vitor e Maurício Lemos, parece que está emprestando realmente o Lincoln para o Volta Redonda. Então, dentro do que a gente tem, cara, eu acho que o Balbuena vai ser o craque da nossa zaga, vai ser o cara que vai dar condições, talvez para o Luiz Gustavo crescer, vai dar condição, vai dar moral, é o cara que vai dar firmeza, vai dar confiança, né? Então, acho que vai ser uma boa contratação, mas dificilmente o Vasco vai trazer para pagar 2 milhões de reais de salário. Não vai. O Vasco não vai conseguir pagar esses 2 milhões de reais de salário, não vai fazer essa loucura aí, vai sair muito fora da curva e com todo o projeto que ele vem conversando com os outros jogadores, vai pegar mal. Quanto à saída, o Atenção Vascaíno diz que trouxe uma informação que ele fez uma sondagem, tudo lá no off, né, ontem na apresentação, e aí, apesar de não ter sido falado isso oficialmente, nas conversas ali, com o microfone desligado, ele conseguiu lá, o canal conseguiu apurar que o Vasco está tentando se desfazer de 5 jogadores do elenco. Alguns a gente já sabia, né? Acho que todos a gente já sabia, mas só deu para entender que está mais intensificado o processo. O primeiro é o Jean Davi. O Jean Davi diz que o Vasco acertou tudo com o clube, é um clube de fora, parece que é um clube do Chile. O Vasco acertou tudo com esse clube, está tudo acertado, ainda está acertado. O Vasco vendeu o Jean Davi, ele vai sair definitivo do Vasco, mas o Jean Davi não aceitou o salário. O Vasco paga melhor, né, cara? O Vasco paga mais. E aí ele não aceitou o salário de lá. E aí o negócio bateu na trave. Mas ainda está em negociação, os caras ainda não desistiram, os caras ainda querem o Jean Davi. Pô, tomara que o Jean Davi aceite, né? Esse negócio de ir vá jogar lá. Senão vai botar ele o quê? Vai botar ele separado? Vai botar ele separado e vai ficar pagando o salário para o cara não jogar. É melhor então emprestar ele para alguém e pagar uma parte do salário. Quanto esse time do Chile quer pagar? Em vez de vender, empresta. E quanto é que você quer pagar? Eu posso pagar 300. Quanto o Jean Davi ganha? O Jean Davi ganha 500. Eu pago os outros 200. É melhor pagar 200 do que gastar mais 300 com o cara que não vai jogar. Então, eu penso assim, vamos ver. A diretoria do Vasco geralmente não faz esse tipo de negócio. Essa diretoria dificilmente faz jogador emprestado pagando parte do salário. Se bem que o Lincoln e o Paulinho, por Volta Redonda, o Vasco vai pagar parte do salário. Vamos ver que história é essa. Outro jogador que está para sair, já teve para quase fechar um clube agora, mas ele recusou também, é o Lucas Oliveira. Mesma situação do Jean Davi, tem clube interessado, estava quase fechado com o Sport, Vasco e o Sport Recife estavam fechados na venda do Lucas Oliveira,
mas o Lucas Oliveira não gostou da proposta salarial do Sport, e também o clima do Sport está pesado. Um pouco antes, o Sport já está disputando rebaixamento e tudo, então o Lucas Oliveira não quis ir, até porque parece que ele tem uma proposta de um outro clube da Série A. E aí é isso que está se negociando para que ele possa sair agora nessa janela para esse outro clube da Série A. Seria mais uma saída do Vasco, o zagueiro que não deu certo. Chegou em janeiro, poucos jogos, os jogos que jogou mal, fez um jogo, ou dois no máximo, uma boa apresentação, o resto ele foi muito mal. Aquele jogo com Volta Redonda, então, foi ridículo. O jogo lá no que ele entrou contra o Melgar também, enfim, não agradou nem a comissão técnica, nem a torcida. O Diniz chegou agora e já não gostou do cara, então já está liberado, já não está nem sendo relacionado mais, nem ele, nem o Jean Davi. Então esse também é outro que está na barca para sair agora nessa janela do meio do ano, tá? O outro que está para sair é o Alex Teixeira, né? Apesar de vir treinando bem, como o Diniz falou, de ter sido aproveitado em alguns jogos aí e tal. Existe uma vontade da torcida com ele, claro, ninguém aguenta mais o cara, desde novembro de 23 ou 24, um negócio assim, que ele não faz uma participação em gol, nem uma assistência, nem um chute, não faz nada, acho que é 2024, desde novembro de 24, ele não dá uma assistência, não faz um gol, não participa, totalmente improdutivo. Pode treinar bem, mas na hora de jogar não tem intensidade, não consegue acompanhar o ritmo das partidas. E o Vasco deve fazer o que fez com o Souza, um encerramento amigável do contrato do Alex Teixeira, que tem aí mais 5 meses de contrato. O contrato dele termina agora em dezembro. Então o Vasco deve estar encerrando o contrato dele, então deve estar antecipando e liberando o jogador, que não deve continuar a carreira, até porque ele já parou, já saiu do Vasco, e ninguém ficou fora, ninguém fez uma proposta para o Alex Teixeira. Ele não deve voltar a jogar, deve encerrar a carreira, assim como o Souza também, né? Bem que o Souza foi num podcast aí e disse que não encerrou a carreira não, que ele está aberto para a proposta. Ninguém vai contratar o Souza, ninguém vai contratar o Alex Teixeira. O tempo acabou com a carreira desses caras, né? Outro jogador que está para sair, a gente já falou aqui, é o Puma Rodrigues. O Pumita, o Nacional do Uruguai quer muito o Pumita, mas esbarra no salário. O salário dele no Vasco é bem maior do que o Nacional pode pagar. O Vasco está jogando com o desejo do atleta de ir para o Nacional. O jogador quer voltar para o seu clube de origem, que é o Nacional, para ser onde ele foi feliz. Chegou à seleção em Uruguai e tudo, e ele quer voltar a jogar como lateral direito. E aí no Vasco ele está tendo poucas oportunidades. Eu não sei como é que vai ser isso, porque o Vasco emprestou o Paulinho para Volta Redonda. Só se o Vasco, se fizer negócio com o Puma, vai puxar o Paulinho de volta do Volta Redonda. Vai ver ter algum acordo, a gente não sabe. Vai ver ter algum acordo, alguma cláusula, né? Porque na questão do Barros, por exemplo, não tinha cláusula nenhuma para o Vasco poder trazer o jogador. O Vasco emprestou o Barros para o América Mineiro de graça e vai recuperar o Barros agora tendo que pagar uma multa. Olha que contrato bem feito, né? Eu empresto o meu jogador de graça para o América. Na hora que eu quero pegar o meu jogador de volta, que foi de graça, eu pago uma multa. Pô, eu pago uma multa pelo quê? Se o América não me pagou nada. Cara, é um contrato assim, meio que... Ou então pagou e ninguém soube que pagou. É umas coisas esquisitas no Vasco, na história do Barros. Mas mesmo assim, a história do Pumita é essa. O Nacional do Uruguai quer o Puma. O jornalista do Atenção Vascaíno, Flávio Dias, né? Ele disse que conversou até com o presidente do Clube Atlético Nacional, que é o Nacional do Uruguai, e diz que o cara quer realmente o Puma e quer o Puma para agora, não quer o Puma para o final do ano. O Puma que tem o contrato, encerra o contrato agora no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato agora, né? Ele pode assinar com o Atlético agora e sair de graça, né? A expectativa do Vasco, aliás, é que ele saia de graça, assim como também o Jair. Jair é o outro jogador que o Vasco está vendo que vai sair. Estranho do Jair foi que o Vasco fez ele completar os 7 jogos, né? O Fernando Diniz pediu, e aí ele jogou, lembra que ele não estava jogando, o empresário estava chateado porque o Vasco estava só deixando ele jogar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro não, para não fazer os 7 jogos, porque nessa janela o Vasco queria tentar negociar o Jair, e aí o Fernando Diniz pediu e o cara fez o jogo, e acabou. Ele matou os 7 jogos e não joga mais. Nunca mais entrou, o Fernando Diniz não dá mais chance pro cara. É esquisito demais essa história aí do Jair. Tanto o Jair como o Puma Rodrigues, parece que nos bastidores, o diretor do Vasco, o Admar Lopes, confessou que foi um erro de gestão, né? Teriam que ter procurado a renovação antes, né? E não deixar para 6 meses, quando o cara já pode assinar um pré-contrato.
mas um erro da gestão do departamento de futebol do Vasco, que não consegue fazer as coisas como tem que ser feita, né? Tudo no atropelo, tudo em cima da hora, tudo muito amador, né? Uma forma... Os jogadores tinham que ser procurados antes para você renovar e você ter segurança para poder negociar o cara dentro de um novo prazo de contrato. Mas o Vasco não fez isso. Diferença é o caso do Paulinho. O Paulinho também, apesar de eu nem ter trouxe a história do Paulinho, não está entre os 5, né? Mas o Paulinho também é um outro problema. Também encerra o contrato no final do ano, já pode assinar um pré-contrato agora, mas é diferente o caso porque o Paulinho, o Vasco procurou ele no final do ano passado e até agora ele não deu resposta. Olha que complicação. Ou ele está esperando, não quer dar resposta agora porque está em baixa, né? Porque se ele aceita a renovação agora, ele vai aceitar uma renovação menor por causa que ele não vem jogando bem, ou ele está esperando se recuperar para tentar negociar um contrato melhor, ou então ele já quer sair do Vasco de graça mesmo. 3 jogadores que o Vasco investiu um dinheiro e não vai ter retorno. Provavelmente o Paulinho, o Puma e o Jair. Parabéns aos envolvidos na gestão do Vasco. Não sabem fazer negócio, não entendem de futebol. A gente vem falando isso e o pessoal fica, deixa o presidente trabalhar, o presidente não é culpado. Outro dia escutei aqui no canal, tem até um comentário aí do rapaz aí, dizendo que eu estou falando besteira, porque o Esforza não foi o Pedrinho que comprou, então ele não é o culpado pelo transfer ban, pô. Não foi ele que comprou, mas também não foi ele que pagou. Ele que tinha que pagar, pô. O que tem uma coisa a ver? Quem comprou o Esforza foi o Vasco. Não foi a 77 Partes, não foi só... Na gestão da 77 Partes, o Vasco comprou o Esforza. Depois a 77 Partes sai, o Pedrinho assume o Vasco. O Vasco tem dívida com o Esforza. Quem tem que pagar o Esforza é o novo presidente do Vasco. Pô, é muito simples um negócio desse, cara. Mas as pessoas não conseguem entender. Acha que o presidente compra um jogador e o jogador se quita até o final da gestão do presidente. Isso não existe, cara. Em lugar nenhum do mundo, nenhum clube é assim. Você compra um jogador para o seu time em parcelas. Às vezes o seu mandato termina antes das parcelas do cara. E o cara que assumiu o novo mandato tem que pagar. Pô, é uma coisa lógica, né? Então o transfer ban é a culpa, sim, da atual gestão. E, infelizmente, essa é a história. Agora, quem é torcedor de candidato não consegue enxergar um negócio desse. Nós aqui não estamos perseguindo o Pedrinho. Eu não tenho nada contra o Pedrinho, nem conheço ele pessoalmente. Não tenho nada contra o Pedrinho. Acho que foi um jogador interessante na época do Vasco, um bom jogador, um vitorioso dentro do Vasco, numa época de ouro do Vasco e tudo. Então, acho que ele é bem intencionado, acho que ele é vascaíno, mas acho que ele faz uma péssima gestão, é a minha opinião. Acho no futebol, então, uma péssima gestão. A gestão do futebol é horrorosa. E é por isso que nós estamos aí, na beira do rebaixamento, praticamente eliminado da Sul-Americana. Vamos pegar o CSA lá em Alagoas pela Copa do Brasil. E o CSA não tem medo nenhum da gente, não tem medo nenhum da gente. O Vasco hoje, pô, em sorteio, a galera comemora ter saído do Vasco. Pô. Isso é uma vergonha, cara, é uma vergonha. Os clubes comemorando, clube pequeno, comemorando, com todo respeito ao CSA, é um clube pequeno comparado ao Vasco, comemorando que saiu o Vasco como adversário. Pô, é vergonhoso, mas os caras que estão aí, essa torcida também, que fica apoiando esses caras, em vez de apoiar o Vasco, você tem que apoiar o Vasco, meu amigo. Não tem que apoiar candidato nenhum, você tem que apoiar o Vasco. É o Vasco que está ali, ó. Os caras têm que defender o Vasco. Mas os caras estão apoiando candidato. Galera, é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Daqui a pouco tem vídeo no canal O Almoço do Gigante. A gente vai trazer mais novidades aí, mais comentários sobre as notícias que saem do Vasco da Gama na mídia Cruz Maltina. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.